Muito bem, o professor Bruno está de volta. Vamos agora para um novo tema de direito eleitoral, tratando neste momento sobre os crimes eleitorais. Bem, então dentro do Código Eleitoral, nós separamos um capítulo especial para versar sobre os crimes eleitorais. Então na aula de hoje, nós trataremos de alguns conceitos importantes sobre crimes, verificaremos todas as hipóteses de crimes eleitorais previstas no Código e é claro que algumas modalidades de crimes estão previstas em leis esparsas. Então nós temos previsões de crimes eleitorais na própria Lei das Eleições, temos também na Lei de Fornecimento de Transporte e Alimentação no dia da eleição, que é uma lei que nós vamos estudar, que é a Lei de número 6.091 de 74. Mas na aula de hoje, nós focaremos nos crimes eleitorais previstos no Código. Se você estiver atento, os crimes eleitorais estão previstos após o capítulo dos recursos, especialmente a partir do artigo de número 283. Então, olha, dos artigos número 283 ao artigo de número 288, nós temos algumas disposições preliminares. Depois, partiremos dos artigos 289 ao artigo de número 354. Do artigo 289 ao 354, nós temos as espécies de crimes eleitorais. E finalizaremos com os artigos 355 a 364, que trata sobre o processo penal eleitoral. Essa aula, portanto, ela é um pouco extensa, porque nós partiremos aí de vários entendimentos sobre crimes. O primeiro conceito que nós precisamos tratar é o que vem a ser crime eleitoral. Muito bem, o conceito de crime eleitoral, ele é toda aquela conduta que ofende os princípios resguardados pela legislação eleitoral. Então, a legislação eleitoral possui bens jurídicos protegidos pela lei, pelas legislações, e esses bens jurídicos, uma vez que são ofendidos, a ofensa a esses bens jurídicos acarreta um crime eleitoral. Então veja, a ofensa aos bens jurídicos que são protegidos por uma lei penal eleitoral acarreta, como podemos observar, condutas que ofendem esses princípios gerarão crimes eleitorais. Muito bem. Ações que atentam contra a regularidade das eleições, afetando, portanto, a soberania popular. Uma vez que eu falo de soberania popular, que se dá a partir do exercício do voto, a legislação eleitoral ela precisa guardar e respeitar esse exercício do voto. O exercício do voto, portanto, garantido pelo sufrágio universal. Bem, então, o objetivo da previsão no Código Eleitoral da existência desses crimes é que nós possamos, então, proteger a máxima da justiça eleitoral, que é o exercício do próprio voto. Tudo bem? O afastamento de qualquer forma de autoritarismo ou de regime totalitário. Claro, o regime adotado no Brasil é o regime democrático. Então, olha só, nós temos que afastar todas as condutas que se aproximam de uma forma de autoritarismo, que se aproximam de um regime totalitário. Então, toda forma que se aproxima do autoritarismo ou do regime totalitário são penalizadas pelas normas eleitorais. Então, toda aquela conduta que ofende bens jurídicos eleitorais são protegidos pela legislação e, por isso, devem ser afastados mediante as penalidades que existem na própria legislação. Então, inicialmente, essa é a introdução do conceito, introdução de conceitos de crimes eleitorais. Aí eu disse para vocês no início da aula que esses crimes eleitorais eles estão localizados de forma esparsa na legislação, não é? Então eu disse
que dos artigos 289 a 354, nós temos diversas penalidades, diversos crimes, diversas espécies de crimes eleitorais. A Lei das Eleições, que é a própria lei número 9.504 de 97, nós encontraremos o artigo de número 33, parágrafo 4º. Então, vamos observar na Lei das Eleições, o artigo de número 33, parágrafo 4º. O 33, parágrafo 4º, fala sobre a questão da divulgação de pesquisa fraudulenta, constituindo crime. Nós já falamos isso quando estávamos estudando pesquisas e testes eleitorais. Estão lembrados? Depois nós temos o artigo de número 34, parágrafos 2º e 3º. O artigo 34, parágrafos 2º e 3º, eles versam sobre o não cumprimento do disposto nesse artigo e foi vetado. Então, o artigo 34, parágrafos 2º e 3º está em desuso, uma vez que foram vetados. Posteriormente, nós temos a previsão do artigo de número 39. Então, olha, o artigo de número 39, parágrafo 5º, fala sobre a constituição de crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade, quando for usados alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, isso no dia da eleição. E a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Então, veja, são crimes eleitorais, a propaganda de boca de urna no dia da eleição, estão previstas as penalidades no artigo 39, parágrafo 5º. Tudo bem? Vamos ao artigo de número 40. O artigo de número 40, ele fala o seguinte: o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade. Posteriormente, nós temos o artigo 68, parágrafo 2º. Veja que todos esses crimes previstos na Lei das Eleições. Então, artigo 68, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha só. O descumprimento de disposto no parágrafo anterior, e o parágrafo anterior diz assim: o presidente da mesa receptora, ele é obrigado a entregar uma cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram até 1 hora após a expedição. Aí o parágrafo 2º. O descumprimento no disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 UFIRs. Tudo bem? Então, essa é a previsão do artigo 68, parágrafo 2º. Temos o artigo de número 72. O artigo 72, ele fala sobre a constituição de crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Aí tem o inciso 1º. Obter acesso a sistema de tratamento automático de dados. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso. 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização dos votos. Essa é a previsão do artigo 72. Depois nós temos o artigo 87, parágrafo 4º. Veja só, artigo 87, parágrafo 4º, ele está relacionado à questão da apuração. E no artigo 91, nós temos assim:
o artigo 91 da Lei das Eleições. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Aí vem o parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviços à comunidade. Bem, então veja que nós temos não só aquelas previsões de crimes eleitorais contidas no Código dos artigos 289 a 354. Nas legislações esparsas, nós temos a previsão também de crimes, como na Lei de Inelegibilidades, no artigo de número 25, assim como nas leis esparsas, como a lei que trata dos transportes e do fornecimento de alimentação, que é a Lei de número 6.091 de 74. Tudo bem? Então veja, nós vamos passar pelos estudos dessas modalidades de crimes, especialmente o que está previsto no artigo 289 a 354. Tudo bem? Bom, para que nós possamos iniciar então, gostaria que vocês fossem no Código Eleitoral, nas disposições preliminares sobre os crimes, a partir do artigo 283. Então vamos colocar assim: crimes eleitorais, o título aqui é disposições preliminares. Então, crimes eleitorais, disposições preliminares. Ok? Bom, sobre as disposições preliminares, veja só o que diz o artigo 283. Para os efeitos penais, são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Então, vocês vão perceber que o artigo 283, ele não vincula a prática de crimes eleitorais somente àqueles que exercem funções eleitorais. Perceba que nós temos uma ampliação para esse rol de funcionários da Justiça Eleitoral no cometimento de crimes. Olha o inciso 1º. Os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação do Tribunal Eleitoral. Então, olha só, vocês vão colocar funcionários da Justiça Eleitoral. Então, quem nós vamos considerar como funcionários da Justiça Eleitoral? Os próprios magistrados. Então, os primeiros aqui que nós consideraremos são os magistrados. Aí vem o inciso 2º. O inciso 2º diz assim: os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Por exemplo, os cidadãos que integram as juntas eleitorais. Porque você se lembra que nas juntas nós temos da seguinte composição: um juiz de direito mais 2 ou 4 cidadãos, não são? Então veja, nós temos aqui cidadãos que integram as juntas eleitorais. Muito bem. Além desses cidadãos que integram as juntas eleitorais, nós temos os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. Então veja, tanto os cidadãos que integram as juntas, como demais cidadãos que integram a própria Justiça Eleitoral. E o inciso 4º, os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Quem são esses funcionários? Muitas vezes, por um acúmulo de serviço, é necessário que sejam convocados funcionários de outros órgãos para auxiliar os trabalhos eleitorais. Então, esses funcionários requisitados, também são considerados como pertencentes funcionários da Justiça Eleitoral.
Essa é a previsão do próprio artigo 283. Aí vem o parágrafo 1º e diz assim: considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, olha só, tanto aqueles que exerçam de forma transitória ou permanente. Então, transitoriamente ou permanentemente. Todos esses exercerão as funções eleitorais, serão considerados para fins criminais eleitorais. Aí vem o parágrafo 2º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou sociedade de economia mista. Então veja que a equiparação que o Código Eleitoral faz para esses funcionários. Tudo bem? O próximo item que nós vamos anotar aqui é sobre a questão da pena mínima e pena máxima. Então veja só. Pena mínima e pena máxima. Ok? Quanto à pena mínima e quanto à pena máxima, o que nós precisamos estabelecer? Veja só, o artigo 284, ele fala das situações em que o próprio Código Eleitoral é omisso em trazer a pena mínima. Porque a pena máxima, vocês vão perceber que sempre o Código traz. Em algumas situações, a pena mínima também ele traz. Vamos observar aqui, por exemplo, a previsão do crime previsto no artigo de número 332 do Código. Impedir o exercício de propaganda. Então, aquele que impede o exercício de propaganda eleitoral, ele pode se sujeitar a uma pena de detenção até 6 meses. Perceba, então, que neste crime foi declarado a pena máxima de detenção até 6 meses. Ou seja, a pena máxima foi informada. Mas qual será a pena mínima? Aí o artigo 284, ele vem para resolver esse problema. Olha só o que diz o 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias. Para a pena de detenção, e de 1 ano para a pena de reclusão. Então, olha só, a pena mínima será de 15 dias quando se tratar de detenção. E a pena mínima será de 1 ano quando o regime for de reclusão. Então, nós precisamos gravar isso, porque as provas adoram cobrar esse dispositivo do artigo 284. Então, se na penalidade criminal não foi informada a pena mínima, você observa se é crime de detenção ou reclusão. Se for crime de detenção e não foi falada a pena mínima, ela será de 15 dias. Agora, se foi reclusão e não foi falada a pena mínima, esta será de 1 ano. A pena máxima é a depender do caso. A depender do crime, especificamente. Tudo bem? Então, essa é a previsão do 284. Aí veja o 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais uma vez, quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Então, veja só. Aqui nós vamos falar sobre a atenuação e sobre a agravação.
Vamos lá? Veja só. Veja o que diz o artigo 285 mais uma vez. Quando a lei, portanto, determina a agravação ou atenuação da pena, mas não mencionou quanto que vai agravar ou atenuar, o juiz vai fixar, então olha só, juiz fixa entre 1/5 e 1/3. Não é isso que está dizendo? Olha, quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar o quanto, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena combinada ao crime. Então veja que tem que fixar essa atenuação ou agravação nesse intervalo. Muito bem. Próximo assunto é sobre multa. Existem crimes, nós vamos perceber daqui a pouco, que eles vão sujeitar o indivíduo a uma penalidade de detenção e multa, ou reclusão e multa, detenção ou multa, reclusão ou multa. Ou muitas vezes nem teremos a pena de multa. Mas a pena de multa, uma vez estipulada para o crime, olha só o que diz o artigo 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro que é fixada em dias de multa. O seu montante mínimo é 1 dia multa e máximo 300 dias multa. Então, varia entre 1 dia multa a 300 dias multa. Então, 1 dia multa a 300 dias multa. Aí vem o parágrafo 1º. O montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Aí vem o parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico do caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo ao crime de que se trate. Então veja, essa multa aqui, ela pode ser triplicada. Poderá ser triplicada. Artigo 287. Aplica-se aos fatos incriminados nestas leis as regras gerais do Código Penal. Claro, até porque o Código Eleitoral, ele precisa dos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal para poder subsidiar esses dispositivos. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou TV, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contemplada. Ok? Então, essas disposições preliminares para sua prova, o que é mais importante você gravar e você vai marcar para mim? Primeiro, a questão dos funcionários da Justiça Eleitoral que podem exercer de forma transitória ou permanente. Aí depois nós temos as previsões da pena mínima e da pena máxima. Pena mínima, 15 dias quando for detenção, 1 ano quando for reclusão. E pena máxima a depender do crime. Nos fatos de atenuação e agravação da pena, o juiz fixará entre 1/5 e 1/3. E quanto à multa, essa multa ela vai variar entre 1 dia a 300 dias multa, multiplicada por 3, poderá então, portanto, ser triplicada, e ela é aplicada a prudente arbítrio do juiz. Muito bem, vista as disposições preliminares, nós vamos começar agora a tratar das espécies de crimes eleitorais. Eu quero passar com você por todas as espécies do Código, por que isso? E eu vou sempre falar para você o seguinte, olha, esse crime cai muito, ou esse não.
E eu vou explicar para vocês o que é mais cobrado dos crimes eleitorais, para que você não tenha problemas na prova. Não precisa gravar todos esses crimes, mas que você lembre dessa modalidade de crime, porque se vier na prova, não é? Então nós vamos começar. Eu sempre vou colocar aqui, olha, nas espécies, nosso quadro, eu vou preenchê-lo com aquelas espécies principais de crimes. E eu separei no nosso material os títulos de crimes que são principais. Então veja só, nós vamos começar aqui por aqueles crimes contra a organização administrativa da Justiça Eleitoral, tá? Então olha, nós vamos ver várias espécies de crimes, começando por aqueles contra a organização administrativa da Justiça Eleitoral. O primeiro crime importante é o que está previsto no artigo de número 305. Então, olha só, nós não vamos seguir a ordem do 289, não, porque o 289 vai do 289 até o 354. Nós não vamos passar por todos nesse caso. Eu selecionei os principais. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Então, olha só. O juiz eleitoral é uma autoridade competente para intervir no funcionamento da mesa receptora. Qualquer autoridade estranha que intervém no funcionamento da mesa receptora, que é aquela mesa que recebe os eleitores para efetuar o voto, está sujeito à penalidade de detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Lembra que eu falei que aqui nós temos um intervalo que é disposto pela legislação, não é? Só que quem vai definir aqui é o próprio juiz no prudente arbítrio. Então ele decide se vai ser 60, 70, a depender do caso concreto. Então, juiz prudente arbítrio. Tudo bem? Veja, só para a gente treinar o que nós vimos anteriormente. A detenção aqui está até 6 meses. Se a detenção está até 6 meses, nós temos a pena máxima. Se é de detenção, qual que vai ser a mínima? 15 dias. Então lembre-se que esse crime, você pode até marcar aí, ele cai muito, porque o juiz eleitoral ele é a autoridade competente para intervir no funcionamento de uma mesa receptora, tudo bem? Mas nesse caso aqui, eu tenho uma autoridade que é estranha. Essa autoridade estranha se sujeita a essa penalidade criminal, tudo bem? Próximo crime tem o seguinte título: inobservância da ordem de votação. Artigo 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena: pagamento de 15 a 30 dias multa. Lembra que nós temos uma situação em que os eleitores chegam para votar a partir das 8 horas da manhã e encerra a votação às 17 horas. Para isso, tem sessões eleitorais que se formam longas filas. As pessoas que estão nas mesas receptoras, que podem ser os legitimados passivos, que vão se sujeitar, portanto, ao artigo 306, eles têm que observar a ordem da fila. Se eles não observam, se eu tenho, por exemplo, denúncias de não observância dessa ordem da fila, não respeito a quem tem preferência para votar, aos que têm prioridade, na verdade, os que têm prioridade para votar, os idosos, os portadores de necessidades especiais, quem não observa a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar, pagamento de 15 a 30 dias multa. Essa é a previsão do artigo de número 306. Tudo bem? Próximo crime: praticar irregularidade que anule a votação. Essa é a previsão do artigo 310. Veja só. Praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do artigo 311. Porque o artigo 311, ele diz o seguinte:
votar em sessão eleitoral em que não é inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir o presidente da mesa que o voto seja admitido. Hoje não é mais permitido isso. Somente vota nas sessões eleitorais se o seu nome constar na folha de votação. Não tem mais aquelas previsões do código que admitia que uma pessoa que mesmo não tivesse o nome pudesse votar. Tá? Então, toma cuidado com isso, porque isso caiu por terra. Então, artigo 310, praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação. Pena, detenção até 6 meses, portanto, pena mínima será de 15 dias, ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Tudo bem? Próximo, votação em urna diversa do que está inscrito. Olha o 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra pessoa. Você vota uma única vez. E você vota no seu nome. Você não pode votar no lugar de outra pessoa, salvo as situações que são autorizadas pela legislação eleitoral. Por exemplo, existem alguns portadores de necessidades especiais que, ao realizar o alistamento eleitoral, eles comunicam o juiz e, a partir da sua situação fática demonstrada, é impossível que eles digitem o número dos candidatos, não é? Então, nessa situação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.